Fala moçada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ronald e nessa aula a gente vai continuar o estudo dos conceitos fundamentais da atomística, né? Falta ainda alguns conceitos, por exemplo, eu vou falar para vocês o que é um íon e comparação entre espécies químicas, que são átomos isótopos, isóbaros, isótonos, vou até comentar sobre os isoeletrônicos. Eu faço alguns exercícios e aí vou aguardar você para a próxima aula para a gente continuar o conteúdo, tudo bem? Então, antes da gente começar, quero pedir para você dá um like aqui embaixo, clica, assina o canal, ativa o sininho. Sempre que aparecer material novo, vai aparecer uma informação para você assistir a aula, beleza? Vamos começar então? Então olha aqui, ó. A gente começa com o estudo dos íons. Existe uma diferença entre o conceito de átomo e o conceito de íon. O que é um íon? Então agora a pergunta é, o que é um íon? Veja, quando se fala de átomo, a palavra átomo, quando se fala a palavra átomo, já subentende-se átomo eletricamente neutro. E o que significa dizer que o átomo é eletricamente neutro? Significa dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, quando você vê aqui ó, que o número de prótons é igual ao número de elétrons, eu quero que você associe da seguinte maneira. O número de cargas positivas, lembra que são os prótons que carregam as cargas positivas, é igual ao número de elétrons, que são as partículas que carregam as cargas negativas. Então, nos átomos, ou átomo eletricamente neutro, sempre o número de cargas positivas e cargas negativas são iguais. Agora, um átomo neutro, olha só, vou fazer um esqueminha aqui, ó. Um átomo neutro, ele pode ganhar, ou ele pode perder sempre elétrons, tá? Presta atenção. Um átomo ou ele ganha ou ele perde elétrons. Ele nunca vai ganhar ou perder prótons, ele nunca vai ganhar ou perder nêutrons, não nesse tipo de estudo que a gente está fazendo agora. Até é possível, mas não nesse caso. Então, sempre que vai variar é elétrons, são os elétrons. O átomo pode receber elétrons na sua eletrosfera ou ele pode perder elétrons da sua eletrosfera. Então veja, o que aconteceria em cada uma dessas situações? Caso o átomo ganhe elétrons, olha só, quando o átomo ganha elétrons, ele está ganhando carga negativa, concorda? Se ele está ganhando carga negativa, significa que o número de prótons, que continua constante, vai ficar menor do que o número de elétrons, que aumentou porque ele ganhou elétrons, certo? Se ele ganha elétrons e adquire carga elétrica negativa, ele vai se transformar no íon de carga elétrica negativa. E o íon de carga elétrica negativa se chama ânion. Então, o que é um íon? Íon, ó, respondendo essa pergunta aqui, ó, o que é um íon? Íon é uma espécie química eletricamente carregada que foi formada quando o átomo neutro ganhou elétrons ou perdeu elétrons. Caso ele ganhe elétrons, ele se transforma em um ânion. E caso ele perca elétrons, o que vai acontecer? Vamos ver agora. Quando o átomo perde elétrons, olha só, perder elétrons significa que ele está perdendo carga negativa. Lembra que o elétron tem carga negativa. Se ele perde carga negativa, o número de prótons que não mudou vai ficar maior do que o número de elétrons, que diminuiu, certo? Por isso, ele se transforma no íon de carga elétrica positiva. E o íon de carga elétrica positiva vai receber o nome de cátion. Então, quando o átomo perde elétrons, ele se transforma no íon chamado de cátion. Então, olha só, íons são espécies químicas formadas quando átomos neutros ganham ou perdem elétrons. Caso ele ganhe elétrons, ele vai adquirir carga negativa e vai se transformar em um ânion. Caso ele perca elétrons, né, ele vai adquirir carga positiva e vai se transformar em um cátion. Ok? Então, olha só. Aqui, ó. O ânion. Vamos entender a formação de um ânion. Isso aqui é a representação de um átomo neutro. Veja que nós temos aqui o núcleo desse átomo neutro, uma camada eletrônica, outra camada eletrônica, e nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na eletrosfera do átomo. Portanto,
Esse átomo aqui apresenta 7 prótons lá no núcleo e 7 elétrons aqui na eletrosfera do átomo, dando um total de saldo de carga zero. 7 cargas positivas com 7 cargas negativas dá um saldo de zero, né? O que vai acontecer se esse átomo ganhar um elétron? Ó, acabou de entrar um elétron novo aqui nele. Se ele ganha um elétron, o número de prótons aqui no núcleo não mudou. Você viu que não teve alteração nenhuma no núcleo. Só que na eletrosfera ele aumentou um elétron. Se agora ele tem 7 prótons, que são 7 cargas positivas, e 8 elétrons, que são 8 cargas negativas, isso dá um saldo de carga igual a menos 1. Por isso que o átomo, que agora não é mais átomo, é íon, adquiriu carga elétrica negativa. Aqui eu tenho alguns exemplos de íons de carga negativa, ou seja, exemplos de ânions para você. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, para você conseguir enxergar melhor. Ó. Esse é o ânion cloreto. Cloro é o símbolo do elemento químico. 17 é o número atômico, ou seja, o número de prótons no núcleo. E menos 1 é a carga dele. Veja, esse menos 1, a carga do íon, corresponde ao número de elétrons recebidos quando ele se transformou em ânion. Então, o ânion cloreto é formado pelo ganho de 1 elétron. Está aqui, menos 1. Já o ânion sulfeto, ó, S é o símbolo do enxofre, 16 é o número de prótons do núcleo, e menos 2 significa que ele ganhou 2 elétrons, tá certo? Só para você ter uma noção, dá uma olhada aqui, ó. No caso do ânion cloreto, quando ele era átomo neutro, ele tinha 17 prótons e 17 elétrons. Ganhou 1, ficou com 18 elétrons. Então, 18 é o número de elétrons do ânion cloreto. O sulfeto tinha 16 quando ele era átomo neutro. Quando ganhou 2 elétrons, ficou com 18 também. Aqui, ó, eu tenho também 18 elétrons. Inclusive, adiantando só um pouquinho para você, como essas duas espécies químicas têm o mesmo número de elétrons, eu posso chamá-los de isoeletrônicos. Iso de igual, eletrônico de elétrons, tem o mesmo número de elétrons, tá? E aqui, ó, eu tenho o ânion fosfato, né? O ânion fosfato foi formado pelo ganho de 3 elétrons, ok? É um ânion composto, formado por mais de um elemento químico. É um átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio no conjunto chamado íon fosfato. Já quando o átomo se transforma em cátion, dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui representa o núcleo de um átomo e aqui a eletrosfera desse átomo com 2 camadas. Veja que nós temos agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elétrons. Então, esse átomo apresenta 11 prótons lá no núcleo e 11 elétrons aqui na eletrosfera, dando um saldo de carga igual a 0, ok? Agora, o que vai acontecer se esse átomo perder um elétron? Ele vai perder um elétron daqui, ó. Perdeu o elétron. Se ele perdeu um elétron, ele perde uma carga negativa. Veja que aqui no núcleo, ó, aqui no núcleo, nunca vai entrar e nem sair prótons. Não em situação normal, né? Nunca vai entrar nem sair prótons. Ele só ganha ou perde elétrons. Como agora ele tem 11 prótons, que são 11 cargas positivas, 10 elétrons, que são 10 cargas negativas, isso dá um saldo de carga positiva igual a mais 1. A partir do momento que ele adquiriu carga positiva, ele já é um íon, e esse íon é chamado de cátion, né? Aqui eu tenho 3 exemplos de cátions para você ver. Deixa eu pegar o zoom de novo, ó. Aqui, ó. Bom, aqui eu tenho o cátion sódio, veja. Na é o símbolo do elemento químico sódio, 11 é o número atômico, ou seja, o número de prótons no núcleo dele, e mais 1 significa que ele foi formado pela perda de 1 elétron. O sódio, quando era átomo, perdeu um elétron e se transformou no cátion sódio. Inclusive, o cátion sódio, quando era átomo, tinha 11 prótons e 11 elétrons. Perdeu 1, ficou com 10 elétrons. Certo? 10 é o número de elétrons dele. Já aqui, ó, o cátion cálcio, veja, Ca é o símbolo do elemento químico cálcio. 20 é o número de prótons, é o número atômico dele. E mais 2 significa que ele foi originado pela perda de 2 elétrons. Como ele perdeu 2 elétrons, ó, tinha 20 prótons quando era átomo neutro. Perdeu 2 elétrons, 20 prótons e 20 elétrons, né? Perdeu 2 elétrons, ficou com 18. Então o cátion cálcio apresenta 18 elétrons. E aqui eu tenho o cátion amônio, que é formado pela perda de 1 elétron só. Assim como o
ânion fosfato é um ânion composto, o cátion amônio também é um cátion composto, formado por mais de um elemento químico. Então, íon é uma espécie química originada quando um átomo neutro ou um grupo de átomos, uma molécula, perde ou ganha elétrons, tudo bem? Aqui, ó, continuando, eu tenho aqui uma questãozinha para a gente recordar esses conceitos já como conceitos fundamentais da atomística. Depois tem mais exercícios na trilha pedagógica que eu tenho aqui no anexo da aula ou no material que foi enviado para você, né? Ó, o enunciado fala o seguinte: um átomo parou. Se fala que é átomo, automaticamente você pode falar que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, se ele é átomo, automaticamente eu posso dizer que ele é nêutron. Então, um átomo é constituído por 56 prótons, 82 nêutrons e 56 elétrons. Bom, eu vou chamar esse átomo aí de X, ó, de X, né? Ele tem 56 prótons. Lembra que o número atômico corresponde ao número de prótons? Então, a gente coloca aqui embaixo, ó, tem 56 prótons. E tem 82 nêutrons. Nêutrons são as partículas de carga nula do núcleo do átomo. Ele apresenta aqui 82 nêutrons. E 56 elétrons, até porque é átomo neutro, o número de elétrons é igual ao de prótons. Aí ele pergunta o seguinte, ó, ele quer saber o número atômico e o número de massa desse átomo, respectivamente. Número atômico, o símbolo é Z. Número de massa, o símbolo é A. Número atômico, você lembra que é o mesmo que o número de prótons? E ele já falou, 56 prótons, então o número atômico é 56. Com isso, ó, eu já elimino letra E, já elimino letra C, já elimino letra B. Fiquei entre A e D, ó o tanto que já facilitou. Número de massa, lembra que o número de massa A é igual a Z mais N? Portanto, o número de massa A é igual ao número de prótons, 56, mais o número de nêutrons, 82. Portanto, o número de massa aqui ó, vai ser 50 mais 80, vai dar 130, né? 6 mais 2 dá 8, então aqui vai dar 138. Então, o número de massa é 138, e isso aí está na resposta, cadê, da letra A, né? Então, já encontramos a resposta dessa questão aqui, ó. Bem fácil a questão, resposta letra A. Tudo bem? Beleza? Posso continuar? Então, seguindo, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. No próximo slide, eu vou comentar com vocês sobre comparação entre espécies químicas. É importante que você entenda o que são isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos. Eu já cheguei a comentar com vocês, mas comento de novo um pouco mais para frente, ó. Então vamos falar primeiro sobre átomos isótopos. O que são átomos isótopos? Para você lembrar de isótopos, lembra o P aqui de prótons. Deixa eu grifar de outra cor, ó, para ficar mais destacado. Ó. Lembra do P de prótons, né? Átomos isótopos são átomos do mesmo elemento químico que apresentam um número de massas diferentes. Ó. Se eles são átomos do mesmo elemento químico, automaticamente isso já significa que eles apresentam mesmo número atômico. Ou seja, mesmo número de prótons no núcleo. Então, átomos isótopos apresentam o mesmo número de prótons no núcleo. Eu trouxe aqui uma tabela que mostra para você os 3 isótopos mais famosos que existem, os isótopos do hidrogênio. Meninos, os hidrogênios, os átomos de hidrogênios, eles podem apresentar uma configuração diferente. Ó. Existe o hidrogênio que pode ser chamado de prótio ou hidrogênio comum, existe o hidrogênio que pode ser chamado de deutério, e existe o hidrogênio que pode ser chamado de trítio, né? Aqui, ó, o hidrogênio comum, o hidrogênio deutério, o hidrogênio trítio. O deutério a gente pode representar por um D maiúsculo e o trítio a gente pode representar por um T maiúsculo. Qual a diferença de um para o outro? Presta atenção, ó. Imagina que isso aqui seja o núcleo, opa, apertei errado aqui, o núcleo do átomo de hidrogênio, e eu vou colocar aqui de preto, ó, um elétron, ó, isso aqui é um elétron que está circulando ao redor desse núcleo, ok? Ó, esse átomo de hidrogênio que eu acabei desenhando aqui para você é o hidrogênio comum, o hidrogênio prótio, o hidrogênio que tem um próton no núcleo,
não tem nenhum nêutron no núcleo, certo? Então, a bolinha vermelha é o próton. Caso esse hidrogênio apareça com mais um nêutron no núcleo, um próton mais um nêutron dá um número de massa igual a 2. Então, olha aqui, ó, esse deutério tem um próton no núcleo mais um nêutron no núcleo, dá um número de massa igual a 2. E se houver um átomo de hidrogênio com mais um nêutron aqui no núcleo, ó, esse terceiro átomo de hidrogênio é o trítio. Ele tem um próton no núcleo e 2 nêutrons também no núcleo. Então, o que diferencia um isótopo do outro não é o número de elétrons na eletrosfera, nem o número de prótons no núcleo. É o número de nêutrons que tem no núcleo. E automaticamente, por ter número de nêutrons diferentes, o número de massa deles também será diferente, né? Então, isótopos são átomos do mesmo elemento químico e que automaticamente apresentam o mesmo número de prótons no núcleo. A maioria dos elementos químicos existentes na natureza são formados por isótopos, ou seja, átomos do mesmo elemento químico com números de massa diferentes, né? O segundo caso aqui, ó, são os isóbaros. O que são isóbaros? Quando você for lembrar de isóbaros, associe a letra A com o número de massa. Átomos isóbaros apresentam o mesmo número de massa, que a gente representa por A, né? Então, olha aqui, ó, são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de massa. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho o átomo de argônio, certo? Ó, o número atômico dele é 18, o número de massa 40. E aqui eu tenho o cálcio. Deixa eu pegar um zoom aqui, ó. Aí, ó. Aqui eu tenho o argônio, número de prótons 18, número de massa 40. Aqui eu tenho o cálcio, número de prótons 20, número de massa 40. Mesmo número de massa, quer dizer que esse átomo de argônio e esse átomo de cálcio são isóbaros, têm o mesmo número de massa. A mesma coisa aqui com germânio e com selênio, ó. Germânio tem 32 prótons no núcleo, enquanto o selênio tem 34. Mas esse átomo de germânio tem número de massa 76. E esse átomo de selênio tem número de massa 76 também. Mesmo número de massa, são átomos isóbaros. Lembra do A de número de massa. Beleza? Bom, então seguindo aqui, ó, agora eu falo para vocês sobre os átomos isótonos. O que são isótonos? É só você associar esse N aqui, ó, com o número de nêutrons. Os átomos isótonos apresentam o mesmo número de nêutrons no núcleo. Nêutrons, né? Então, olha aqui, ó. São átomos de elementos diferentes que apresentam o mesmo número de nêutrons no seu núcleo. Veja, aqui eu tenho mais 2 exemplos. Ó, deixa eu colocar uma cor vermelha aqui para destacar. Ó. Aqui eu tenho o boro e o carbono. Olha só, para o átomo de boro, ele tem 5 prótons no núcleo, número atômico 5, e 11 número de massa. Como o número de massa dele é 11, lembra de uma coisa? Ó, vou colocar aqui no cantinho. Ó. Número de massa é igual a Z mais N. Concorda comigo? Então veja, se eu quiser calcular o número de nêutrons, basta pegar o Z e passar para cá negativo. Então vai ficar assim, ó, A menos Z é igual a N. Isso significa o quê? Se você quiser calcular o número de nêutrons, basta pegar o número de massa menos o número atômico. Então, olha só, número de massa é o valor de cima, número atômico é o valor de baixo. Então, sempre, o de cima menos o de baixo te dá o número de nêutrons no núcleo atômico. 11 menos 5 dá 6 nêutrons. Esse átomo de boro tem 6 nêutrons. A mesma coisa acontece para o carbono. Ó. 12 menos 6 vai dar quanto? 6 nêutrons. Se eles têm o mesmo número de nêutrons, eles são isótonos, né? Aqui, ó, mesma coisa para o sódio. 23 menos 11 dá quanto? Dá 12. Então, aqui, ó, são 12 nêutrons. A mesma coisa para o átomo de magnésio. 24 menos 12 dá 12 também. Aqui, ó, 12 nêutrons. Se eles apresentam o mesmo número de nêutrons, são isótonos. Tudo bem? Mais uma questãozinha extra aqui para você, ó. Em um átomo com 12 elétrons, 16 nêutrons, seu número de massa atômica e seu número atômico são respectivamente. Muito parecido com aquela questão de antes, né? Olha só.
Esse átomo aqui que eu vou chamar de X de novo, X apresenta 12 elétrons. Se ele tem 12 elétrons, também significa que o número atômico dele vai ser 12, porque para átomo neutro o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então o número atômico dele é 12. E apresenta 16 nêutrons. Se ele tem 16 nêutrons, lembra que A é igual a Z mais M. Portanto, ó, número de massa vai ser número atômico 12 mais número de nêutrons 16. Então o número de massa aqui vai ser 12 mais 16, 18, né? Então o que ele perguntou? Número de massa atômica. Número de massa vai ser 18 não, 28, né? Errei na conta aqui, ó. Aqui, ó, 12 mais 16 não dá 18, dá 28, né? Então o número de massa aqui, ó, vai ser 28, ó. 28, fiz uma continha errada aí. E número de massa atômica, esse é o número atômico. Número de massa 28, número atômico 12. 28 e 12 está aqui, ó. Está aqui na letra D para essa questão. Entendeu isso? E eu tinha comentado com vocês já o que eram átomos ou espécies químicas isoeletrônicos. Iso significa igual. Eletrônico tem o mesmo número de elétrons. Daí, isoeletrônicos têm o mesmo número de elétrons, né? Dá uma olhada nessa questãozinha aqui. Essa questãozinha aqui é bem legalzinha, ó. Olha o que fala essa questão. Quer ver, ó? Considere as espécies químicas monoatômicas apresentadas na tabela a seguir. Monoatômica significa que elas são formadas por um único átomo, ó. Então você tem aqui, ó, espécie 1, espécie 2, espécie 3, espécie 4, espécie 5, né? Com relação às espécies químicas monoatômicas apresentadas acima, pode-se afirmar que, vamos alternativa por alternativa para a gente ver se ela está certa ou errada. Letra A diz o seguinte, ó, deixa eu pegar uma cor vermelha aqui, ó. 1 e 2 não são isótopos. Se a gente comparar o 1 com o 2, ó, número de prótons. O primeiro tem 38, o segundo tem 38. Então eles têm o mesmo número de prótons. Então eles são isótopos. Quando ele fala não são isótopos, está errado a letra A. Então a letra A não é a resposta. Letra B. 2 é eletricamente neutro. Qual a condição para que ele seja eletricamente neutro? O número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Ou seja, para que o número de cargas positivas seja igual ao número de cargas negativas, quer dizer que o número de prótons, ó, prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Porque os prótons são as espécies químicas que carregam as cargas positivas e os elétrons as cargas negativas. Então vamos lá. 2 é eletricamente neutro? Vamos no átomo 2. Ó. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Ó. Vamos lá no átomo 2. Ó. No átomo 2, número de prótons vale 38, número de elétrons vale 36. Opa! Ele tem menos elétrons do que prótons. Por quê? Porque ele perdeu elétrons. Então, na verdade, o 2 é um íon. Lembra que o íon que perde elétrons é chamado de cátion? O 2 é um cátion. Está errado, ele não é eletricamente neutro. Depois, no item 3, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Aí. No item da letra C, ele fala assim, ó, 3 é um ânion. Vamos lá. Qual a condição para que ele seja ânion? Ele tem que ter ganhado, ó, ganhado elétrons. E se ele ganhou elétrons, significa que o número de elétrons é maior que o número de prótons, né? Ele está falando da espécie química 3? Vamos lá na espécie química 3. Número de prótons, 56. Número de elétrons, 56. Está igual, ou seja, são átomos eletricamente nêutrons. Então ele não é um ânion, está errada a letra C. Deixa eu apagar para não atrapalhar. Beleza. Letra D. 5 é um cátion. Vamos ver. Qual a condição para que ele seja cátion? Cátion é o íon de carga positiva. Se ele é o íon de carga positiva, significa que ele tem mais prótons do que elétrons. Isso é porque ele perdeu elétrons. Então vamos lá. Na espécie química 5, ó. Na espécie química 5, número de prótons é 35, número de elétrons é 36. Opa, o número de elétrons está maior. Então, na verdade, ele não é um cátion, ele é um ânion. Ele foi originado pelo ganho de elétrons. E a letra E, que vai acabar sendo a resposta da questão, né? Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Ó. Na letra E, ele fala o seguinte.
3 e 4 são de um mesmo elemento químico. Bom, qual é a condição para que duas espécies químicas sejam do mesmo elemento químico? Ser do mesmo elemento químico significa serem isótopos. Isótopos. Então, o número de prótons, né, número atômico, tem que ser o mesmo. Ele está falando do 3 e do 4? 3 e 4. Ó. Número de prótons do 3, 56. Número de prótons do 4, 56. Se eles têm o mesmo número de prótons, quer dizer que eles são isótopos e automaticamente também quer dizer que eles são do mesmo elemento químico. Então está correta a alternativa da letra E. Portanto, a resposta dessa questão está aqui na letra E. Beleza? Na próxima questão, ó, nós temos aqui do Unificado do Rio de Janeiro. Essa é a última questão, encerra a aula e aí fica para você fazer as atividades e eu vou aguardar você para a próxima aula. Considere os elementos abaixo e assinale a opção correta. Ó, ele faz uma série de perguntas, né? Bom, vamos analisar o seguinte, ó. Para cada uma dessas alternativas, eu vou colocar em cada linha, ó, número atômico, depois número de massa, depois número de nêutrons, depois número de elétrons. A gente vai fazer isso para cada um deles e depois a gente responde, ó. Número atômico corresponde a esse valor aqui. É sempre o valor que vem embaixo nessa representação, ok? Então, o número atômico aqui é 19, número atômico aqui é 8, aqui do argônio é 18, do oxigênio é 8, do cloro é 17, do oxigênio é 8, do cálcio é 20. Número de massa é o valor que vem lá em cima, ó. Vou colocar de verde agora. Ó. Número de massa pode ser escrito na frente ou atrás. Nesse caso, ele escreveu na frente, né? Ó, esses valores de verde correspondem aos números de massa. Então, o número de massa aqui, ó, vai ser 40 para o potássio, 16 para esse oxigênio, 40 para o argônio, 17 para o oxigênio, 37 para o cloro, 18 para o oxigênio, 40 para o cálcio. Número de nêutrons. Como é que você calcula o número de nêutrons? É só você fazer número de massa menos número de prótons. Ó, lembra? A é igual a Z mais N. Se você passar o Z negativo, A menos Z é igual a N. Então, para você calcular o número de nêutrons, você pega o número de massa menos o de prótons. Então, na verdade é o de cima menos o de baixo. Então, ó, 40 menos 19 vai dar 21 nêutrons. 16 menos 8 vai dar... Opa, eu escrevendo errado aqui de novo, ó. 16 menos 8 dá 8 nêutrons. 40 menos 18, 22 nêutrons. 17 menos 8 vai dar quanto? 8 e 8, 16, então vai dar 9 aqui, né? 9 nêutrons. 37 menos 17, 20 nêutrons. 18 menos 8, 10 nêutrons. E 40 menos 20, 20 nêutrons. Tudo bem? E o número de elétrons, se forem átomos neutros, vou colocar de roxo agora. Número de elétrons, como todo mundo aí é átomo neutro, número de elétrons sempre é igual ao número de prótons. Então, sempre vai ser igual a esse primeiro aqui, ó. 19 prótons, 19 elétrons. 8 prótons, 8 elétrons. 18 prótons, 18 elétrons. 8 prótons, 8 elétrons. 17 prótons, 17 elétrons. 8 prótons, 8 elétrons. 20 prótons, 20 elétrons. Então, agora a gente consegue responder as alternativas dessa questão. Vamos lá para ver o que ele quer falar? Letra A. 1 e 3 são isótopos. Para serem isótopos, tem que ter o mesmo número de prótons. Aqui não está numerado, né? Então, vamos colocar essa numeração, ó. Essa numeração vai ficar assim, ó. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4, esse aqui é o 5, esse aqui é o 6 e esse aqui é o 7, para a gente não se confundir. Então, 1 e 3 são isótopos. Veja, o número atômico do 1 é 19, o do 3 é 18, então já está errado, isso aqui já está errado, já pula para a letra B. Letra B diz, 3 e 4 são isóbaros. Vamos ver, 3 e 4, ó, número de massa do 3 é 40, número de massa, 3 e, aqui é 3 e 7, né? 3 e 7, ó. Número de massa do 3 é 40, número de massa do 7 é 40. Então, são isóbaros, tá certo? Depois, o que ele fala?
5 e 7 são isótonos. Para eles serem isótonos, tem que ter o mesmo número de nêutrons. O número de nêutrons do 5 é 20, o número de nêutrons do 7 é 20. Então, 3 e 7 são isóbaros, tá certo? 5 e 7 são isótonos, tá certo? A gente achou a resposta letra B, né? Quero ir para as outras alternativas só para conferir que elas estão erradas, né? 2, 4 e 6 são isótopos. Bom, o 2, 8, o 4, 8, o 6, 8. São isótopos sim, aqui está certo. 3 e 7 são isótonos. Ó, o número de nêutrons do 3 é 22, o número de nêutrons do 7 é 20. Está falso, isso aqui está errado. Letra D. 2 e 3 são isótonos. 2, ó, o número de nêutrons do 2 é 8, do 3 é 22. Está errado. Já pula para outra. 2 e 4 são isótonos. Ó, o número de nêutrons do 2 é 8, do 4 é 9. Está errado também. Então, confirma para essa questão. Resposta está na letra B. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Você vai ter uma lista de exercícios para você treinar. É importante que você treine essas questões, porque para frente vai vir exercícios importantes e vai ter assuntos onde a gente vai usar bastante esses conceitos fundamentais da atomística. Meninos, abraço para vocês, espero você para a próxima aula e não esquece aqui, ó, de dar um like aqui embaixo, ajuda. Se esse vídeo te ajudou, ajuda também a divulgar o canal, por favor. Agradeço demais pela sua presença. Tchau, tchau.